Dentro dessa agenda Illuminati, vamos lá. Dentro dessa Aleluia. agenda Illuminati, existem igrejas e existem pastores? Tá tudo ligado, porque a agenda Illuminati é a agenda do anticristo, né? Tá ligado aí à agenda de 2030 da ONU. Inclusive, Bolsonaro esteve em uma das reuniões na época, o presidente. O Nine também teve. Então, tá tudo ligado. Então, eles estão preparando essa agenda. Eu estava até vendo aqui, não sei quem que falou aqui, se foi o pastor Carlos ou um outro pastor falando sobre isso, dessa questão de quem seria a pessoa do anticristo, quem não é. Sim. Se, eu acho que você falou também, tem o espírito anticristo. O espírito anticristo é milenar. O espírito. A pessoa dele, muito provável que já esteja por aí. Eu acredito, né? Uma vertente. Deixa eu falar como vertente, que senão o pessoal fica pira. É que aqui, na verdade, eu faço essa pergunta que eu vou passar agora. Sim. O anticristo já está entre nós? Então, eu acredito que sim. A pessoa, não o espírito. Eu acredito que sim. Muito provável. Olha só, tem uma irmã, eu conheci uma irmã, vou falar agora de experiência, tá? Certo. Em 2008, eu estava na casa dela como se fosse minha mãe, essa irmã. E ela intercessora. Nesse tempo eu fiquei integral na obra. E ela foi pro carro. Quando ela voltou, ela falou assim: Rô, preciso falar com você. Eu falei: o quê? O senhor me disse, sim, do teu ministério, mas o senhor falou para mim que o anticristo já está aí. E que logo, logo a moeda digital será única. A gente está falando de quantos anos atrás? 2008... 16 anos. 16 anos. Então, muito provável. E esse cenário da moeda digital já está... né? O Brasil mesmo vai entrar no Drex, que é um protótipo da moeda única, e aí vai entrar a moeda única oficial, que é do Machassotan. Então, eu acredito, sim, que o anticristo, de alguma forma, a pessoa dele seja aí. O espírito dele já está aí há muitos anos. Já é real, então, a pessoa do anticristo. Eu acredito que a pessoa dele já seja real. Adulto, já pode ser um adulto, eu acredito. Sabe por quê? Pelo cenário, se a gente começa a ver, você pega aí, o anticristo ele vai estar ligado ao Beit Hamikdash, o templo de Jerusalém. Hoje, esse cenário já é muito real. Hoje, os judeus, eles já têm toda a linha sacerdotal da tribo de Levi montada. Eles já estão, na realidade, treinando os sacrifícios. Hoje, as pedras já estão todas preparadas para a reconstrução. Sabe quantos meses o templo de Jerusalém vai ser reconstruído? Quanto? 6 meses. Então, é um tempo muito curto. É muito rápido isso. Então a estrutura já está feita. A estrutura já está pronta. Hoje tem a novilha vermelha, que biblicamente é a novilha profética do Messias. Então tem todos os elementos para essa questão da vinda da pessoa do Machassotan. Então muito provável, tá? Então tem várias questões. Então ele já está, só falta se manifestar. Eu acredito nisso. Por causa do sistema ainda, né? O mundo ainda ele vai passar por... Essa questão da pandemia, ela trouxe para o mundo um aceleramento digital, tecnológico. Perceba. Você sabe que eu vendi Bíblia na pandemia. Foi o tempo que eu mais prosperei. Assim, hoje, graças a Deus, Deus tem me abençoado muito. Mas na época eu estava numa provação violenta. Mas quando chegou a pandemia, eu mais prosperei. Por quê? Porque eu vendi a Bíblia nesse tempo. E aumentou a venda de Bíblia em 40%. Porque as pessoas ficavam em casa e elas acabavam adquirindo as coisas. Isso foi aumentando o que? Na época, eu comprei um celular, eu tinha um simplesinho, comprei um melhor. Começou a entrar a tecnologia facial, digital, começou a acelerar. Perceba, tudo, as pessoas começaram a trabalhar do que? De home office. Sim. Digitalizou tudo. Houve uma aceleração mesmo. E olha como que é a agenda. A gente está falando da agenda. Eu trabalhei em bancos. Eu trabalhei em vários bancos, tá? E eu ouvi muito isso. Muito antes de tudo isso. Vários bancos vão fechar. Várias agências fecharão. E todo mundo fala, mas por que vai fechar as agências? Por causa desse cenário digital. Tudo está sendo passado para o digital. A moeda vai ser digital. Então, para que você vai ter
Hoje você percebeu que uma inteligência artificial, ela pode falar com você muito melhor, às vezes até que um humano, né? Sim. Que pelo menos, olha só que coisa absurda e bizarra. A inteligência, ela é mais sóbria nesse sentido, ela é carismática e sabe tratar você bem. Coisas que muitas vezes uma pessoa dentro de um banco não sabe fazer com você. Você pode discordar e ainda assim respeita você pelo ponto discordante. Verdade. Olha que coisa absurda. Olha o cenário. E eu escutei muito isso. E hoje, quantos bancos foram fechados? Agências, né? Muitas agências foram fechadas. Então, acredito sim, o anticristo já está por aí. Eu acredito, é uma vertente. Eu falei que é a vertente rogeriana, né? Tá por aí. Eu acredito que, de alguma forma, tá por aí. Então, só falta mesmo a manifestação. Mas na sua não vai demorar muito. Mas na sua percepção, o que está faltando para essa manifestação do anticristo? Eu acredito que essa aceleração tecnológica, já entramos numa parte, a quarta revolução industrial, que está ligado à robótica e à inteligência artificial. Eu acho que é um dos cenários. Está ligado também a essa questão, porque quando a Bíblia fala que Jesus falou isso, né? A gente espiritualiza no sentido religioso. Quando eu voltar, será que eu encontrarei fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? Fé na terra? Aí a gente fala assim, não, é por causa do pecado, sim. Mas não é isso só. Tá ligado a muita coisa. Inclusive é isso aqui, ó. Inclusive é isso aqui. O quê? a alimentação que a gente tem, entende? Que faz parte da agenda deles. Porque isso está mexendo com a gente. Então as pessoas não entendem isso. Picada, que eu não posso falar aqui o nome, radiação, tudo isso está mexendo com a nossa estrutura, inclusive com o nosso córtex cerebral. Hoje, vamos lá, rapidinho aqui, vou falar acho que depois sobre isso, mas hoje o açúcar ele emburrece as pessoas. O açúcar emburrece as pessoas. Açúcar emburrece. Por isso a expressão do Pablo Marçal, Boulos, comedor de açúcar. Com certeza. É o Boulos. Mas o Boulos é inteligente, não, né? Não entendi o que você falou. O Boulos ou Lobos? Boulos, que foi o entendi, candidato. Lobos. Mas o Boulos era para ser inteligente, né? Mas professor e tudo. Mas você já viu as faculdades hoje? Você já viu? Esses professores progressistas são praticamente emburrecidos, né? Porque tem uma visão totalmente... Mas entenda, eu dou ensino sobre isso o tempo todo. O açúcar, desde esses dias, alimentos que impedem você de ouvir a voz de Deus. O açúcar é um. Por quê? Porque tem a voz audível, mas tem a voz que ela é parecida com a voz do nosso pensamento. Fica na mente. E quando Deus fala com a gente na mente, e Ele fala muito assim... O que acontece? Se o teu córtex cerebral ele não está equilibrado da maneira certa, você não consegue ouvir o Senhor da maneira que você tem que ouvir. E hoje o que o açúcar faz? Ele corta isso. Ele interrompe isso. É mesmo? É lógico, isso é provado cientificamente. Aí os haters de plantão vai falar, esse pastor é louco. Vai estudar, pelo amor de Deus, gente. Estuda. Então tem. O açúcar hoje faz isso. Por que você acha que eles dão o açúcar, os doces? Quem come mais doce? Crianças. Criança. Justamente por causa disso. Já é uma preparação. Isso está ligado à política, que está ligado também à questão do Estado, inclusive do anticristo. Mas sempre foi assim, criança sempre gostou de doce, açúcar, essas é ligado coisas. a controle mental e de massas. Mas então esse controle mental e de massas através do açúcar está sendo agora e antes. Mas sempre teve, né? Sempre, as crianças, na verdade, sempre gostaram de açúcar, de doce. Mas era diferente. Você já comeu doce de leite da terrinha, da zona rural? Já. Era diferente. Sou da Bahia, eu já... Então você sabe. Tu é da Bahia. Então assim... infelizmente hoje acelerou isso, vou falar um pouco mais sobre isso. Então tem todo um cenário, porque é mais fácil você controlar uma pessoa que ela tem um QI menos elevado, sim ou não? Sim, que claro. é o que os políticos fazem hoje. A ignorância se permite você ser escravizado. Então, eles descobriram métodos e meios para emburrecer as pessoas de modo a controlá-las. Essa é a grande verdade. Tá? Então o sistema tem essa finalidade de emburrecer as pessoas para controlá-las. Você falou tudo, é um sistema. O sistema ele tem um propósito. Eles não... Olha só, esse povo, os Illuminatis, essa elite, eles na realidade sabem o que eles querem, eles sabem onde eles vão chegar. E eles vão fazendo as coisas no tempo deles. Eles têm um propósito. Tem um propósito.
E eles estão ligados a tudo. Alimentação, política, estão ligados às 7 esferas da sociedade, né? Existem 7 esferas Quais da são sociedade. essas 7 esferas? Vamos lá, vamos ver. Teatro, né? Cultura, cinematografia, artes, vamos lá. Meu Deus, me ajuda aí. Governo, política, educação, são as esferas. Estão ligados à educação, estão ligados à política, ligados ao governo, estão ligados à questão da indústria cinematográfica. Hoje, eu já disse isso aqui, existem diretores de Hollywood que fazem parte dessa agenda deles. Porque eles só mostram filmes caracterizados naquilo que está por vir. Hoje o desenho dos Simpsons, por exemplo, é um deles. Esse desenho faz parte dessa agenda dos Illuminati. É um desenho de condicionamento, de preparação. Se você vê na eleição passada, o Trump está descendo, acho que numa escada, né? Exatamente igual ele faz. Porque isso é montado. E é um personagem semelhante ao Trump. Semelhante. Então existe toda assim uma preparação, um condicionamento. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas parece loucura, mas não é. Se você tem o controle, você domina, você consegue fazer as coisas. Pastor, mais uma pergunta que fica. A rede cinematográfica, a cultura, a política, enfim, essas 7 esferas da sociedade está trabalhando em favor do governo do anticristo ou eles são manipulados de forma inconsciente a trabalhar para montar esse cenário? Não, eu acredito que muitos deles, a maioria, está trabalhando em favor. Conscientemente? Consciente, eles sabem, né? Eles sabem. Esses daqui sabem. Os senhores do mundo sabem.